Mata meu amigo. Ele é viado. Mata Eu meu sofri bullying amigo. aqui, velho. Ele é baitola. Ah, você quer fazer um cachorro quente? É isso? Eu que vou sofrer. Ah, Ele que vai bom. sofrer. E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Meu nome é Lucas. Eu sou o André. A gente é o pessoal Não é aqui Zé. do canal Bola no Peito. Estamos aqui com o monstro Zé Elias. Zé da Fiel. Outra sacanagem. É, Vai, pô. Bora. E aí Zé, tudo bem com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Legal ver vocês e... Olha esse menino lindo aqui. Bora. Tô vendo que esse episódio de hoje eu vou sofrer. Não, não vou contar não. Depois eu conto, vai. O que eu sei eu não posso contar. Quem vai acabar sendo entrevistado vai ser É, eu. você vai ser entrevistado. Bom, mas isso aí então, André, pode começar É com a isso aí, sua. então. A gente queria começar, por enquanto a gente vai falar um pouco de futebol, um pouco sério, Ah, pra depois a gente dar aquela soltada. tá. A gente queria saber, falar um pouco Aquela do... relaxada? Aquela relaxada, Ah, né? tá. A gente queria saber um pouco do começo lá. Você começou a jogar mesmo no Corinthians, assim, no salão, com 5 anos. É, eu comecei com 5. Não no Corinthians, eu comecei num clube chamado Olivetti. Meu pai trabalhava no Aí Olivetti. depois foi pro Corinthians. E aí depois eu fui pro Corinthians. O Isso. primeiro jogo no Corinthians eu tinha 5, né, ainda. Foi dia 22 de agosto de 82. Joguei salão, foi contra o Paineiras Morumbi. Ganhamos de 4-0. Ali foi o começo de tudo. A gente tá vendo que tá bem da cabeça ainda. É. Tá bem. Algumas coisas eu lembro, outras já é mais complicado. Não chegou a levar muita porrada na cabeça, né? Bastante. É normal, né? Você joga, dá cabeçada, dá cotovelada, toma cotovelada, é assim mesmo, não tem jeito. Não, e aí, Zé, então, a gente também gostaria de fazer uma pergunta pra você. O Corinthians, né, o clube ao qual você foi muito bem acolhido, né, pela torcida em geral, acredito que você também tenha um amor grande recíproco, né, e o Corinthians ele tem um perfil de contratar jogadores e apoiar os jogadores que têm garra. Sim. Você acredita que isso começou, ou tem uma grande participação começando por você? Não, isso já existia, né? Bem antes, acho que logo quando o Corinthians, lá no começo do Corinthians, aqui no Bom Retiro e tal, sempre teve esse tipo de identificação, né? Corinthians é o time mais do povo, né? E tudo isso. E com o passar do tempo, acho que isso foi crescendo e à medida que alguns personagens iam se identificando com a torcida se identificando com os personagens, começaram a criar determinadas situações específicas para o Corinthians, para o Palmeiras. Cada time tem a sua, né? E o Corinthians acho que é muito disso, né? O Corinthians é time do povo, time de sofredor, né? Aquelas coisas todas. E eu fui um pouco nessa, não que eu fui embalado nisso, mas pela minha característica, o jeito de querer ganhar, o jeito de não aceitar perder, né? De correr o tempo todo, de brigar para ganhar, acho que acabou se identificando um pouco a torcida e a minha história do clube, né? Que eu vim do clube, praticamente eu nasci lá dentro, então isso acabou acrescentando um pouco mais dando um pouco mais de ênfase à questão da garra, do apelido depois. Né? Você foi criado lá, né? Então já cresceu com esse pensamento. Legal. Esse sangue. Essa garra toda. E, bom, vou emendando então, já aproveitando e falando sobre o Corinthians também, que a gente quer sempre... não vamos se apegar só no passado, também vamos falar do futuro, né? O que você espera aí do retorno do Carille como técnico do Corinthians? Olha, pra ser bem sincero, essa segunda passagem dele está sendo muito complicada, né? Ele recebeu vários jogadores, ele tentou criar um sistema de jogo para poder testando alguns jogadores para tentar sair um pouco daquilo que ele sempre fez, até porque ele ficou 9 anos praticamente, escola Tite, Mano Tite, né? Agora ele precisa sair um pouquinho disso daí para poder criar uma identidade. E ele está com um problema, ele não está conseguindo fazer, ele não está encontrando o time. Ele encontrou um pouco o sistema quando o Júnior Urso chegou, que aí para fazer um pouco a função que o Maicon fazia em 2017, mas o time de uma forma geral não está rendendo muito ele está com dificuldades. 4 jogos sem fazer gols, toma gol todos os jogos, né? Coisa que
antigamente não acontecia, então ele precisa repensar algumas coisas. Mas se o Corinthians continuar jogando dessa forma pro brasileiro, é preocupante. É verdade, porque no Brasileirão, na Série A, não tem mais time bobo, né? Não. Não tem mais time bobo. Antes, E acho até que... eu tava falando pra ele que a gente tá falando dessa primeira rodada, né? Que a gente vai fazer uma análise. E o Palmeiras, ele tá indo enfrentar o Fortaleza, mas não tem que ir dessa forma achando que é jogo ganho, né? Porque o Fortaleza tá vindo de uma boa fase. Não, é sempre difícil. O Campeonato Brasileiro é difícil. Você tem as dificuldades nos estaduais, né? Porque o estadual hoje serve como uma pré-temporada de luxo. Então eles montam o time para poder jogar no brasileiro. Só que dependendo do adversário, nas primeiras rodadas do brasileiro, é um choque, né? É um conflito, um choque de dificuldades, porque em São Paulo você tem uma dificuldade maior, no Rio mais ou menos. No Ceará você tem outras dificuldades, aí na Bahia a mesma coisa, no Rio Grande do Sul. E até você equilibrar esse tipo de situação, muitas vezes você pode ser surpreendido. Né? Uma coisa que é bem legal, por exemplo, Santa Cruz veio Série D, Série C, Série B, Série A. Aí bateu e voltou. Aí quando ele chegou na Série A, nas primeiras acho que 4 ou 5 rodadas, ganhou todas. Por quê? É aquela coisa da novidade, depois que você deixa de ser novidade, e aí você acaba sendo estudado pelos adversários e tal. Isso aí as dificuldades começam a surgir. Quando elas começam a surgir, você precisa ter o material humano e saber lidar com tudo isso. E se você não souber, cai. E é o que acontece. Muitas vezes no começo de temporada você tem os times que disparam, depois do meio da temporada cai. E aí pode até ir para a segunda divisão. Né? O Inter também passou por algumas passagens parecidas. Né? Essa do Santa Cruz é aquela época do Keno. Era Keno Grafite? O Keno, Grafite, depois ele... Que era um ataque muito rápido ali, né? Depois eles caíram, né? E aí o Keno veio pro Palmeiras. Veio pro Palmeiras e aí também destabilizou o time. É até uma coisa que eu ia te perguntar. Hoje em dia o futebol tá chato, quer queira ou não, o brasileiro. Porque tá só tendo essa final então, que tá só tendo jogo 0x0. A gente teve o Grenal ontem, foi ontem, né? Quarta-feira. 0x0, terminou em pênaltis. Jogo do Santos e Corinthians 0x0, pênalti. São Paulo 0x0. E aí, meu? Provavelmente teremos um outro 0x0. Exatamente. Não tá chato de comentar pro seu lado e de jogador? Também não seria chato? Não, tá chato de se ver porque você não tem, assim... Um dos males que eu acho que nós temos aqui é o seguinte, é nós compararmos o futebol brasileiro com o futebol europeu. Automaticamente você acaba comparando. Pelo fato de você ter a possibilidade de assistir, por exemplo, Tottenham e Manchester City, essas coisas, você tem uma outra visão. E é inevitável, você acaba comparando aqui. Se você for analisar realmente taticamente, intensidade, você vai ter uma dificuldade muito grande. Mas ao mesmo tempo aqui a gente tem uma coisa que lá fora não tem, que é essa instabilidade dos treinadores. Então assim, você ganha 2, você ganha 3, você perde 2, perde 3, você manda embora. Né? Então automaticamente o treinador pensa o quê? Eu vou primeiro garantir meu emprego para depois eu tentar fazer algo novo. Esse algo novo muitas vezes ele nunca sai do papel. Porque primeiro ele não vou perder. O Carille na primeira passagem, uma das primeiras entrevistas ele falou o seguinte: se eu não ganhar eu também não vou perder. Porque essa é a preocupação do treinador. E isso influencia diretamente na forma como o time joga. Aí entra retrancado. Aí entra mais retrancado, às vezes nem tão retrancado, mas jogadores de ataque com a função de defesa muito mais importante do que a função de ataque, entendeu? Então assim, hoje os jogadores de ataque muitas vezes eles fazem um ataque, mas eles não fazem um ataque com a cabeça 100% no que eles estão fazendo. Eles já pensam na volta. Já pensam o que eu tenho que fazer para voltar. Então isso muitas vezes acaba influenciando nesse jogo feio que a gente tem. Porque alguns treinadores, você vê, o São Paulo ele consegue colocar isso. O Fernando Diniz consegue colocar isso. Esses dois treinadores, eles conseguem, mas eles arriscam pela forma de jogar. O Grêmio eu acho que é o time mais equilibrado nesse aspecto, que gosta de ficar com a bola, joga para frente, propõe um jogo diferente, né? Então dá pra gente colocar o time para jogar para frente, mas Sampaoli, para ele, perdeu ganhando, não vai mudar a vida dele. Não vai. O Fernando Diniz não tem apego não é apegado ao trabalho, ao emprego, vamos dizer assim. Se tiver que ser mandado embora, ele vai ser mandado embora, mas ele não vai deixar de ter as convicções dele. E o Renato Gaúcho é um ídolo dentro do clube onde ele se encontra. Difícil ele sair liberdade já tinha como jogador e agora como treinador. Então ele se sente à vontade para fazer o que ele quer, o que ele quiser. Os outros treinadores, se você observar,
entra, tem que ter o resultado imediato para depois poder trabalhar. É só até uma coisa que a gente tava falando com o Cupertino, né? Que é muito rápido os treinadores estão saindo. Eles não têm tempo pra trabalhar. Eu não sei se eu tô errado, mas acredito que o cara ele até tá com uma confiança um pouco maior de deixar ele arriscar. Ou ele que não. Aí eu não sei se ele não tá sentindo tanta confiança Não, ainda. eu acho que ele não tá conseguindo extrair dos jogadores, né? O Corinthians foi assim, o Corinthians sempre foi um time que o coletivo era muito forte, e aí com isso o coletivo forte facilita demais para o individual. Porque você cria situações para o individual finalizar ou aparecer mais. Agora não, agora nem o coletivo nem o individual. Porque o individual tá mal, que seriam os caras que poderiam desequilibrar, que é o Jadson, o próprio Sornosa, mas eu acho que o Sornosa está fora de posição. Acho que até o Wagner Love. Você viu? Também o Wagner Love fora de posição. Hoje o Corinthians depende do Júnior Urso e do Cleison. Se esses dois jogadores não estiverem bem, tem dificuldades. Ou o Cleison é bem estável. O Fagner, que vem de vez em quando pela lateral, que também é um bom jogador. Mas se o Corinthians, esses três jogadores não estiverem bem, o Corinthians tem dificuldade. O mais regular, acredito que seja o Urso mesmo, né? Ele vem vindo... que é um trabalho físico, né? Né? É um trabalho muito físico, então isso ajuda mais. Mas ele é um ótimo jogador. Eu acho que ele veio bem, foi legal. E André? A gente queria perguntar, tem uma pergunta de um fã, assim, entre aspas, que foi um jogador que você conheceu bem, que é do Paulinho Kobayashi, ele te mandou uma pergunta. Teu pai, inclusive. Tá. Cuecão de couro. Vai. Ele que te perguntou, ele mandou te perguntar que é o seguinte... O Júnior tá aqui, hein, Cuecão? É sunguinha, Cuecão. Tá falando isso? Eu já sabia que eu vim aqui pra cima. Ele queria saber como foi essa transição de jogador pra comentarista. Era uma coisa que você já sonhava, já queria? Ou... Nos últimos anos, eu saí do Santos em 2005. Quando eu saí do Santos, eu já queria parar de jogar futebol, com 28. Aí a minha esposa Renata falou assim, não para, vai até onde você acha que é o teu limite, né? Porque depois esse negócio de ficar volta, é um desgaste muito grande e tua cabeça vai ficar ruim. Então decide aí, vamos juntos, tal, tô aqui, as crianças também e tal. E aí nesse período que foi dos 28 aos 32, eu comecei falei, o que eu posso fazer? Treinador? Eu particularmente não quero. Queria. Não, porque a minha vida sempre foi de muito desgaste, né? Desgaste no sentido de, desde os 12 anos, desde os 11, treinando praticamente todos os dias. Desgaste físico. Viagem, você fica longe de família, você fica longe de uma série de coisas. Eu abri mão de muitas coisas para poder chegar onde eu cheguei e tal. Aí eu falei, fazer tudo isso de novo, não sei se pra mim vai ser legal. Né? Fisicamente eu tenho problema na coluna, não posso tomar muito remédio porque senão dá problema no rim. Eu também não quero ficar me expondo muito. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de assistir jogo, analisar, ver essas coisas e tal. Aí eu comecei a me preparar, falei, eu vou ser comentarista. Aí comecei a analisar um outro comentarista, como é que funcionava pra falar, pra analisar o jogo. Rádio, eu escutei muita rádio. Aí até você foi pra rádio, né? Começou na rádio. Muita rádio. E tinha o Valmir, o assessor que trabalha lá em Santos. Sim. E ele trabalhava comigo, né? Quer dizer, eu trabalhava com ele. E eu falei, Valmir, poxa, eu queria trabalhar como comentarista, o que você acha? Ele falou, não, legal, vou falar com um amigo meu. Aí ele falou com o Estamilo, ou fez chegar a notícia até o Estamilo na Rádio Globo. Mas antes eu tinha comentado a Copa de 2006, pela Rádio Record. Sim. Que eu ainda estava naquele período de jogo e não jogo, né? E aí fiz o jogo, depois eu recebi uma oferta para jogar em Chipre. Aí eu fui jogar em Chipre. E depois quando eu voltei, aí eu falei com o Valmir conversou com o pessoal da Rádio Globo, que seria o Estamilo, o Leonardo Estamilo. Eu falei, não, vem cá. Aí eu fiz um teste, alguns jogos, uns meses. E nessa transição também, será que eu paro, será que eu não paro? Eu já estava parando de jogar, estava praticamente contratado pela rádio. Recebi uma oferta para ir para a Áustria. Eu pensei, eu vou para a Áustria, jogo, se eu conseguir eu fico por lá mesmo, né? Aí começo a trabalhar como diretor esportivo, essas coisas todas. Só que não deu certo, mas isso eu sempre, independente disso, eu sempre fui escutando, né? Com a internet você tinha facilidade de ficar escutando rádio, essas coisas todas. E aí fui me preparando, lendo bastante, estudando e tal, e falando com o Estamilo paralelamente a isso, né? Falei, ainda tô aqui e tal. Aí quando acabou
acho que uns 3 meses antes o presidente veio e falou comigo, não vai ter, porque o plano era eu me tornar diretor esportivo. Sim. Que lá na Europa tem o diretor de futebol, mas tem o cara que faz a integração futebol e diretoria. Então ele fica no campo, ele treina, ele participa o tempo todo e faz os relatórios para a diretoria ficar sabendo o que está acontecendo. Aí não deu certo porque o time caiu e o presidente falou, a gente não vai mudar presidente, vai mudar tudo e tal. Aí mudou, eu vim embora e nesses 3 meses eu fiquei conversando com o Stamilo. Aí eu cheguei aqui num dia, no outro dia eu já estava empregado na Rádio Globo. Então pra mim já foi uma coisa muito rápida. Aí daí foi evoluindo. Aí eu fiquei 5 anos na Rádio Globo. Nesse período de 5 anos eu fiquei Rádio Globo, participava do programa do Arena, né, do Sport TV. Aí depois na Copa do Mundo 2014 eu recebi uma oferta para trabalhar pela ESPN, então eu fazia de manhã ESPN, começava às 8 horas da manhã, porque aqui era a base, e a ESPN tinha praticamente em todas as sedes tinha uma base para poder trazer as reportagens e fazer as matérias, né, para os respectivos grupos que estavam ali. E aí a gente ficava aqui, então às vezes eu começava um programa 8 horas da manhã e a gente acabava 2 da tarde. Porque ficava, joga lá, traz quase pra cá, treino, joga né? lá, bem. E depois à noite eu ia, à tarde, saía de lá, almoçava e ia na rádio, aí ficava também o dia inteiro. Então foi um mês complicado, mês de Copa do Mundo. Acabou a Copa e a ESPN falou, a gente queria exclusividade, você permanecer aqui e tal. Aí eu fui, conversei com o pessoal da rádio, o pessoal da rádio falou tudo bem, aí eu tô lá. E aí são tá 10 até anos. Legal, pô, show de bola. E Zé, também, agora a gente vai dar uma quebrada, vamos lá, sair. Relaxar, vamos lá, Dar uma relaxada, você gosta. Futebol. Porque as perguntas que vieram que o pessoal mandava não era tão sério, então a gente falou, vamos ver o que a gente consegue fazer. Uma delas é o seguinte, é do Robson da Fiel. Ele perguntou assim, quando você estava em concentração e tudo, a vida de jogador acaba que em alguns momentos ela acaba ficando meio chata. Sim. Talvez privada de momentos que você possa se divertir. Como é que vocês faziam isso? Na concentração? Na concentração não fazia nada, não. Não pulava muro? Não. Eu nunca fui de fazer muita zoeira nesse aspecto, né? De pular muro e tal. Eu sempre fui muito quieto, muito Você tranquilo. não, mas você conheceu alguém que... Não, mas sempre tem gente que faz isso. É que a gente não sabe, a gente só fica sabendo depois. Que primeiro os caras fazem, né? E depois eles jogam na massa lá dentro do vestiário ou dentro da concentração. Mas difícil porque por onde eu passei, assim, eu saí do Corinthians, aí era muito vigiado, né, o Corinthians na época. Aí eu fui pro Leverkusen. Em Leverkusen a gente ficava concentrado numa casa, num hotel no meio do mato. Nossa. E a Alemanha tem isso, né, eles isolam bem. Depois fui pra Itália. Na Itália a nossa concentração era no centro de treinamento. E quando ia jogar fora era no hotel, só que não dava pra fazer nada, nem sair pra caminhar, porque o Ronaldo estava no time. Então onde a gente ia sempre tinha muita gente, então não dava pra fazer nada. Depois eu fui pro Bolonha, que era mais tranquilo, mas a gente tinha um grupo muito legal, né? Então todo mundo ficava, na Itália tem um hábito de você jogar, né, treinar, concentração, janta, todo mundo depois toma um café, fica conversando, depois vai pro quarto. E aí eu também, como eu falei, eu era muito quieto, eu sempre fui de sacanear todo mundo, de brincar, mas em tudo outro aspecto, tudo ali dentro. Aí depois eu fui pra Grécia, aí lá também tranquilo, eu concentrava sozinho lá, porque eu queria aprender a tocar violão, não aprendi nada. Verdade. Isso é verdade, não aprendi nada, mas eu ficava sozinho lá, então tava bom. Verdade. E depois eu voltei pro Santos. E aí no Santos era mais... experiente, né? Aí você tá mais velho. Dá aquela calmada nos ânimos. Você fica... Não, calmada não, né? A gente tá sempre aí presente e tal, mas assim... Eu sempre fui muito tranquilo, mas tinha gente que fazia isso aí. Porque você jogou com... Assim, na sua carreira você pegou elencos novos, né? Assim, de molecada que sai da base, isso... o do Santos você também chegou a ser campeão brasileiro? Foi, 2004. 2004. Então já tinha uma não, já tinha Robinho, tinha o David, era mais novo. Quem mais? Tinha Robinho, David, tinha o William Batoré, que é lá de Santos também.
tinha uma molecada boa, de 19, 20, 21, e tinha os outros jogadores, mas mudou muito, né? E a gente tinha sempre um certo controle em determinadas situações. E o clima nos clubes que você passou também foram sempre bem receptivos com você? Para ver se você foi para Europa? Como é que foi? Não, eu nunca tive problema. Graças a Deus eu nunca tive problema. Eu sempre entendi que a Alemanha foi muito importante. Quando eu cheguei na Alemanha, o manager, né, o Reinhard Kalmund, falou o seguinte: você tem que viver na Alemanha como alemão. Não adianta você viver na Alemanha pensando como brasileiro. Você tá lá, tô no Brasil. É diferente. E acho que isso ajudou, porque em todos os países onde eu fui, eu sempre procurei fazer e viver da forma como as pessoas que moravam lá. Por exemplo, fui pra Grécia, procurei viver como um grego, dentro das minhas características. Que hoje em dia isso é difícil nos jogadores, né? A gente vê que não tem muito esse processo. Tipo, o Neymar tá lá em Paris, não acho que ele não aprendeu muito francês, não. É um erro, né? É um erro, porque o dinheiro acaba. O dinheiro um dia acaba. Se não acabar, ele vai trazer um pouco de conforto para você, mas depois, quando você morrer, talvez vai desestruturar a tua família, como normalmente, infelizmente, acontece isso. Raros são os casos em que você deixa um bom patrimônio, deixa alguma coisa e sua família consegue administrar isso de forma tranquila. A língua não, né? Aprendizado, uma outra língua, você aprender a falar inglês, alemão, isso você leva para a vida inteira, ninguém tira isso de você. Fala? Então agora... Falar não precisa ser, mas só saber o básico. Por exemplo, italiano eu falo e escrevo fluente, né? Falo inglês, espanhol, alemão. O alemão eu esqueci bastante, eu entendo muito, mas para falar eu preciso voltar a praticar. E o grego que eu falava um pouquinho na época que eu jogava lá. Um poliglota, então. Dá pra xingar em várias línguas. Isso é fácil. Isso aí é fácil. É o primeiro que tá comentando aqui assim, o cara fez uma merda. Caraiose, traduz pra aí, caraiose. Aí, já sei que eu tô já sei. Deve ser com a Pustis! Tô apanhando muito aqui. Coitão de coro, traduz pra ele depois. Megalopustis. Grego eu conheço um pouco, aí não pode xingar não. Fica tranquilo. Depois você vai ver, chegando em casa depois. Aí tem outra coisa também que eu queria te perguntar. Qual jogador que você bateu assim que você sentiu que acho que eu machuquei muito esse daí, ou esse daí já não dá mais pra dar a maior ceifada da sua carreira? Eu não... Putz, é difícil, porque teve uma coisa é... poucas, né? Não, bastante, mas assim, uma coisa é você bater de propósito. Não. E na maldade, outra coisa é acidental. Na maioria das vezes, o meu é um pouco mais forte, isso eu sempre fui mesmo, não adianta eu... Tá certo, tem que... As minhas origens sempre foram de uma marcação um pouco mais dura. Mas acho que de um jogador que eu falei, não, esse eu vou bater pra fazer uma falta ou alguma coisa um pouco mais dura, eu acho que foi o Okas, na Grécia. Inclusive até no jogo em que o Kalemé depois deu um soco nele. O cara tá feliz. Não, porque a gente tinha... Era uma rivalidade. Olympiacos e PAOK. O PAOK de Tessalonique. Então é uma guerra. E esse Okas ficou o tempo todo falando, xingando, provocando e tal. Aí eu lembro que eu dei uma chegada nele. E agora eu não lembro da ordem. Se foi o Kalemé que deu a primeira, que foi expulso, ou depois eu. Eu não sei. Eu sei que ele ali foi um... Eu falei, não, ele precisa tomar uma pra ver se para. Às vezes tem isso, né? E um que você falou assim, esse daí já não dá mais pra mexer direitinho não, que esse daí, se eu chegar, ele vai me chegar 3 vezes pior. Não tinha isso não. Não, tudo mandado. Não tinha isso não, o jogo é isso, uma hora você toma, né? Outra hora você dá, apanha, leva, toma porrada. Faz parte, não tem jeito, você tem que... E teve alguma que você lembra ou você acha que chegaram e falou, puta, eu vou chegar no meio do Zé? Não, isso era quase todo jogo. Até os juízes que eu ouvi falar que no essa história do juiz. No Pacaembu tinha um juiz, o João Paulo de Oliveira, eu acho que é isso. João Paulo de Araújo, não lembro. Ele tava no turno e ele falava, Zé, você tá aí? Eu falei, hoje eu vou te expulsar. Tá marcado já. Então eu já chegava, mas faz parte, não tem jeito. É isso. Cara, faz parte da vida de jogador de futebol. Faz parte. Faz parte. Zé, a gente também tem uma outra pergunta, essa é um pouco mais extensa, já que a gente pode fazer agora? Faz. Vamos fazer então ela agora. Pra você montar um time com os melhores jogadores que você já jogou com,
Aí a formação você que escolhe. Pode 4-3-3, 4-4-2. Um retranqueiro, um avançado. Time que eu melhor joguei. Time pra ceifar Assim, bem. ou pode ser diferente então. Você fala o goleiro, 2 zagueiros. Tá, não, eu falo time, eu preciso ver que são muitos jogadores. Talvez eu vou. Um é certo, Ronaldo lá na seja frente. injusto, Ronaldo Na frente. Lateral direito, Cafu. Zagueiro, Aldair e Baresi. Que eu joguei ou que eu Pode joguei? ter jogado jogou- contra ou a favor. Não, vou falar do teu time, que jogou no seu time. Então. Um time? É, Ah. que eu acho que fica. Então, Cafu, o goleiro. Putz, o goleiro pode ser o Dida ou o Ronaldo, aí vocês escolhem aí. Depois tem Cafu, Aldair. Zagueiro tá difícil. Aí lateral esquerdo. Não Pode... chegou a jogar com o Roberto Carlos, né? Então, eu ia falar, pode colocar o Roberto Carlos ou o Branco. Um dos dois, que eles jogavam muito também. Aí no meio campo, Mauro Silva, Boban. Não, joguei contra, né? Boban não pode. Então é Mauro Silva. Será que ele pode se colocar como volante? Pode, se então. colocar. Não? Não. Mauro Silva, Rivaldo, deixa eu ver, Leonardo, que acho que jogava muito. Aí na frente, Ronaldo, Romário. Falta um, né? Tu viu que ele prezou bastante pelos brasileiros, né? Não, mas o time que eu joguei, Ronaldo, né? Tem, por exemplo, tem o John KF, tem outros jogadores, mas em termos de ataque, eu acho que os brasileiros são os melhores, não tem jeito, são, em termos de qualidade. Pelo menos na época que eu jogava era assim, né? Ganharam bastante coisa até. Tá faltando um. Faltando um. Pode ser Bebeto, tem Romário, Ronaldo e Bebeto. Né? Tá bom. Mas o Bebeto tá bom, ficou uma boa seleção. Ficou boa, seleção legal. E aí, tem que mais fazer? Alguma bate-bola, alguma brincadeira? Pode fazer um bate-bolinha rapidão. É isso. Então umas perguntas meio polêmicas assim. Fica à vontade. Mas é só de futebol mesmo. O cachorro tá sem comer uma semana. Bom, então vamos começar então. Como é que você acertou o Koba no lustre? Não, o cuecão de couro júnior? O cuecão de couro. Não, é sunguinha agora, é sunga sunguinha. júnior. Não, quando eu cheguei na Grécia, o Koba, né, a gente tinha combinado um dia de jantar. Mas, então, ele só pagou essa janta. Fui jantar na casa dele. E quando eu cheguei, tinha acho que 2 anos, 2000. Quantos anos você tá agora? 2000, tô com 20 agora, tava com 1 ano. 1 ano e pouco. Aí eu peguei e falei, ele falou, André e tal. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Na hora que eu fiz assim, tinha um lustre. Puta, enfiou a cabeça no lustre. Eu falei, pô, desculpa, Daniel, desculpa, Koba e tal. Mas ele não chorou não, naquela época ele não chorava. Foi o único jantar, né? Primeiro e último. Foi o único, mão de vaca, o Paulinho Kobayashi até hoje ele usa a mesma cueca. Pode falar. Até hoje. É verdade. Pior que é, cara. Pior que é. Você já apavorou alguém em campo? Não com uma chegada forte, mas já apavorar de chegar, ó, o cara já ficou... Emocional assim de falar? Não. Não, era mais nação, né? Era mais nação. Não, era um pouquinho nação, assim, mas nunca... Eu não falava muito não, mas tinha discussão. Uma vez eu discuti com o Paulo Nunes, na época. Ia jogar... A gente tava jogando brasileiro, acho que 96. 96 eu acho. Ou 95, alguma coisa assim. E Corinthians e Grêmio na época tinha muita rivalidade por causa da Libertadores, Copa do Brasil. E ele, eu não sei o que foi lá, a gente trombou, ele falou assim, moleque, você é otário. Eu falei, otário é você e tal. Aí quando você vai ficar, eu vou jogar Libertadores, vou ganhar Libertadores. Eu não sei o que foi que ele falou, alguma coisa assim. Eu falei, você que é um otário, enquanto você vai ficar jogando Libertadores, depois você vai ficar me assistindo na televisão, vendo jogar Olimpíada. Então assim, tinha isso, né? Tinha essa provocação assim, mas de menosprezar ou de humilhar o adversário, não. Não, só esse papo. É isso, né? Não, tu quer mais uma? Não sei. Vamos pensar em Ele tá com medo. Tô mal da Ele tá mente. com medo, né? Ele tá com medo porque se ele perguntar uma, tu já... Ele tá com medo. Tabela. Ele veio com a sunguinha fio dental dele, né? Se editar, eu não autorizo, hein? Se editar, eu não autorizo, hein? Se editar, não autorizo. Não, relaxa, a gente vai ter tudo... Fica tranquilo. O foco é ele. O foco é... Tá vindo pra cá e eu falei, vou sofrer. Fio dental, asa delta.
Oh, mas então que seja isso aí. Foi aqui uma conversa aí com o Zé da Fiel, Zé Elias. Bastante história aí, ceifou bastante gente. Muita gente tá com o joelho inchado aí hoje, tá aqui o responsável. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. As redes sociais vão estar embaixo das nossas cabeças. E é isso aí. Hoje eu fiquei um pouco mais triste porque eu sofri aqui. Hoje eu fiquei triste porque eu sofri. Tá todo fiquei totalmente humilhado hoje. Que humilhado, tá todo quietinho. Ele tá todo respeitoso tá hoje, que isso. Humilhado nada. Ó, a partir de hoje não é mais André Cova ou Cova Que isso, não, essa parte não entra. Essa parte não Sunguinha. Tá lá já, é sunguinha. Sunguinha. Rede social, André Cova e Sunguinha. Põe aí, ó, rede social, Sunguinha. É isso aí, valeu, pessoal. É quase daí que eu me despeço. Obrigado. Valeu, pessoal. Caramba, cara. Já era, vai ficar. Quero só ver se Vai cortar, ficar hein? tudo, vai Vai ficar. ficar tudo, meu. Quero só ver se cortar, hein?